Olá, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal Saúde Saber. Se alguém comenta que está com muita sede, urinando demais, perdendo peso, o que vem na mente? Está com diabetes, não é verdade? Falarei nesse vídeo os principais sintomas de diabetes. E quanto mais cedo se descobre que a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, melhor, porque consegue evitar as consequências da diabetes. E se você for pré-diabético, se consegue evitar que você se torne diabético. Assista até o final que vou falar como. É muito importante. Fique aí. Diabetes é uma doença muito comum. O Brasil tem cerca de 40 milhões de pré-diabéticos e 13 milhões de diabéticos. E sabemos que 1 em cada 4 pré-diabéticos vão se tornar diabéticos em 5 anos. É verdade. É muito sério. São dados de uma pesquisa. O que é diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde há distribuição de células beta das ilhotas pancreáticas pelo próprio corpo. O corpo ataca as próprias células, até que essas pâncreas não consigam mais produzir insulina. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças e adolescentes, sendo que o pico é entre 10 e 14 anos. Fique ligado aí. O que é diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2, que é mais frequente, tem como ponto-chave a resistência insulínica. As suas células não estão querendo mais insulina. Diferentemente do diabetes tipo 1, as células do pâncreas produzem insulina, às vezes até mais insulina que o normal, mas a produção é inadequada para prevenir hiperglicemia. Então, no passado, víamos apenas em adultos mais velhos, idosos, mas hoje, com a obesidade elevada, existe um aumento significante em crianças e adolescentes. Por isso, tem que ficar muito atento. A obesidade é o fator ambiental mais importante para a resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Que tipo de obesidade? Principalmente a obesidade da barriga, a visceral. A gordura subcutânea tem menos associação com a insensibilidade à insulina. Por isso, vemos a diferença entre obesidade maçã e obesidade pera. A obesidade maçã é aquela que a gordura se localiza especialmente na região do abdômen, braços e pescoço. E na obesidade pera, a gordura se deposita nas partes inferiores do corpo e tem caráter menos maléfico. E a genética influencia na diabetes? Sim. A diabetes tipo 2, principalmente, tem um forte componente genético. Estudos com gêmeos idênticos mostraram que se um gêmeo apresentar diabetes tipo 2 com mais de 40 anos e o outro gêmeo tem uma chance de 70% de se tornar diabético em 1 ano. Aí você pergunta assim, existem diferenças entre os sintomas de diabetes tipo 1 e tipo 2? Em parte. Como o diabetes tipo 1, o corpo não consegue mais produzir insulina, produz muito pouco ou zero. Normalmente, a glicose fica muito mais alta. Então, os sintomas são fáceis de enxergar. Como é mais comum em criança, essa criança começa a comer muito e, mesmo assim, a emagrecer rapidamente. Fazer xixi na cama. Ela nunca fez ou tinha parado de fazer xixi na cama e agora voltou a fazer. Ou não consegue segurar o xixi e faz xixi na sala de aula, na carteira ali sentada, para embaraço dela, em frente dos coleguinhas, né? A criança fica mais irritada, começa a brigar, a gritar com os outros. Aquela criança que era tranquila. Sente muita sede, a visão fica borrada, embaçada. E uma coisa importante, a diabetes tipo 1 pode causar cetoacidose diabética, que é muito perigosa e pode levar à morte. A cetoacidose é uma complicação aguda, típica do paciente com diabetes tipo 1 e é associada
a condições estressantes que levam ao aumento dos hormônios contrarreguladores, como em uma infecção ou perto de uma prova da escola. E os sintomas de cetoacidose são diferentes, então preste atenção. Dor abdominal, às vezes intensa, náuseas e vômitos, não consegue nem comer, fraqueza exagerada, falta de ar e respiração rápida, e o corpo tentando se livrar do excesso de ácido através da respiração, confusão mental e o hálito cetônico, fica com cheiro de podre ou outra fruta estragada. É tipo assim: se tiver qualquer sintoma, tem que ir correndo ao pronto-socorro, onde além de níveis altos de açúcar no sangue, também tem níveis elevados de cetonas na urina. O que é isso? É um sinal de que o corpo está a utilizar gordura para ter energia em vez de glicose. Então vamos lá, quais são os sintomas que você deve prestar atenção se acha que pode estar com diabetes tipo 2? Escute essa. Manchas escuras na pele se formam nas dobras do pescoço, axilas ou virilhas, que podem ser macias e aveludadas. Mas preste atenção nisso aí. A pessoa vê que o pescoço está escuro, passa bucha, pomada e não melhora. Não é sujeira e é devido ao excesso de insulina que seu corpo está produzindo, que faz com que as células normais da pele se reproduzam rapidamente. Para quem tem pele escura, essas novas células têm mais melanina. E esse aumento de melanina que produz as manchas de pele. Então, olhe para o seu pescoço, preste atenção. Periodontite. A periodontite é uma doença inflamatória crônica, comum, caracterizada pela destruição das estruturas de suportes dos dentes e é caracterizada por inchaço e vermelhidão na gengiva, sangramento gengival, recessão gengival, dentes moles e perda dentária. Tudo isso pode acontecer. Tem múltiplos impactos negativos na qualidade de vida. E o diabetes é um fator de risco importante para periodontite. É cerca de 3 vezes mais frequente em pessoas com diabetes. E veja bem, o risco de mortalidade cardiorrenal é 3 vezes maior em diabéticos com periodontite grave do que em diabéticos sem periodontite grave. Por isso, se você for diabético ou pré-diabético, cuide bem dos seus dentes e gengiva. No corpo, tudo é interligado, você está percebendo aí, né? Coceiras e infecções fúngicas. O excesso de açúcar no sangue e na urina fornece alimentos aos fungos, que pode causar infecções. As infecções fúngicas tendem a ocorrer em áreas quentes e úmidas, como boca, nas gengivas, axilas e virilha. As áreas afetadas geralmente coçam, mas a pessoa também pode sentir queimação, vermelhidão e dor. Os fungos se alimentam do açúcar. Manter os níveis de açúcar do sangue na faixa normal pode ajudar a reduzir o risco de infecção. Alguns tipos de candidíase podem levar a complicações graves se não forem tratadas. E abrindo um parêntese aqui, se você tiver infecção urinária de repetição, tem que ver se você não está com diabetes, que a diabetes também aumenta o risco de infecções bacterianas, tá? Mais uma. Turvação visual. A turvação visual pode acontecer no diabético. Aquela pessoa que enxergava bem e agora está enxergando desfocado, borrado. Pode ser sintoma de diabetes. Por quê? Porque quando uma pessoa está com níveis altos de açúcar no sangue, também aumenta o açúcar dentro do olho e faz com que a água seja puxada para lá, fazendo com que a lente do olho inche e mude de formato. Quando a forma muda, o resultado é uma visão turva e falta de foco. E o diabetes também pode causar escurecimento de visão, se os níveis de açúcar no sangue caírem muito na hipoglicemia.
Mas claro, pensando em visão, a diabetes é a principal causa de cegueira em adultos no mundo, devido à retinopatia diabética. A diabetes não controlada ao longo prazo danifica os pequenos vasos sanguíneos do fundo do olho da retina, e isso pode causar uma visão turva, até a cegueira. Queimação nos pés. Pois é, diabetes e pré-diabetes são as causas número 1 de queimação nos pés. Por quê? Por causa da neuropatia diabética. E a gente sabe que a neuropatia diabética pode afetar até metade das pessoas com diabetes. Ou seja, no Brasil, quase 7 milhões de brasileiros têm neuropatia diabética. E se está lesando nervos periféricos, está lesando outros órgãos, e os seus olhos e os seus rins. Alguns diabéticos apresentam sintomas leves, mas para outros, a neuropatia diabética pode ser bastante dolorosa e incapacitante. Mais uma, fadiga. Em pesquisas feitas, 61% das pessoas recém-diagnosticadas com diabetes tipo 2 sentem fadiga como um sintoma. É simplesmente o segundo sintoma mais comum. E por que isso? É porque as células do seu corpo podem não estar recebendo glicose suficiente e ficam sem energia. Mas também esse cansaço exagerado pode ser por causa do diagnóstico de diabetes, que gera uma ansiedade, por estar acordando muito à noite para urinar, por estar acima do peso, que causa fadiga e até a apneia do sono e roncos. Fome exagerada. O diabetes pode deixá-lo ainda mais faminto do que o normal, especialmente para alimentos doces e açucarados. Veja bem, a hiperfagia diabética não é a mesma coisa que compulsão alimentar. Com a compulsão alimentar, a pessoa ingere uma quantidade excessiva de alimentos, mesmo que não esteja com fome, normalmente devido a um componente emocional. Na hiperfagia diabética, a pessoa sente fome constantemente, quer ele coma ou não coma. E por que querem comer justamente doces? Porque as células do corpo não estão obtendo o açúcar de que precisam. Perda de peso inexplicada. Esse sintoma é mais comum em diabetes tipo 1, onde a insulina insuficiente impede as células do corpo a obter glicose no sangue para usar como energia. Quando isso acontece, o corpo começa a queimar gorduras e músculos para obter energia, causando uma perda de peso. Agora, os novos remédios para diabetes, inibidores de SGLT2, também podem levar à perda de peso por esse motivo. Sede exagerada. Como eu falei lá no início, né? O diabetes causa sede excessiva. Quando seu corpo não consegue processar o açúcar adequadamente, seus rins vão começar a excretar açúcar. E o açúcar vai puxar água com ele. Vai desidratar, vai causar diurese osmótico. Seus rins vão produzir mais urina, o que desencadeia uma resposta de sede que o leva a beber mais água. E essa sede geralmente também é acompanhada por secura na boca prolongada. Percebendo aí os sintomas? Comenta aqui, você se encaixou em algum desses sintomas até aqui, no que eu citei? Comenta aqui. Cuidado, preste atenção. Urina frequente. Um dos primeiros sintomas do diabetes é a necessidade de fazer xixi com mais frequência durante o dia. Você vai ficar com mais sede, vai tomar mais líquido e vai levantar mais à noite para urinar. Quando há muito açúcar no sangue, o que acontece se você tem diabetes? Seus rins precisam trabalhar mais para se livrar dele. E isso os obriga a produzir mais urina. A perda de glicose pela urina faz você desidratar e vai tomar mais líquido, que vai aumentar esse ciclo vicioso. Mas também a diabetes pode aumentar a chance de infecção urinária. Então, veja que os sintomas estão todos interligados. Uma coisa vai puxando a outra. Você tem os sintomas
de diabetes e agora? Como se certificar que você tem diabetes? Fazendo exame de sangue, glicemia de jejum. Vamos lá nos valores. A glicemia de jejum, o normal é até 99 mg/dl. Se você estiver entre 100 e 125 mg/dl, você está na faixa de pré-diabético. Preste atenção. Já se você tiver com 126 mg/dl em diante, você está diabético. E mais uma coisa, alguns remédios para diabetes, como metimorfina, podem levar à carência de B12, que está associada à fadiga. Então tem que estar sempre fazendo os exames, vendo as suas taxinhas e as vitaminas que seu corpo precisa. Você descobriu que é pré-diabético e está batendo na trave do diabetes. E agora? Como prevenir que um pré-diabético não vire diabético? Não tem boa, tem que ter uma mudança de estilo de vida. Comer menos calorias e se exercitar. 150 minutos por semana, pelo menos. Mudança de estilo de vida reduz o risco de se tornar diabético. Então, é sim possível evitar a diabetes e, em certos casos, até sair da diabetes, com a perda de peso e mudança do estilo de vida. E não esqueça de procurar um médico. Fique sempre atento aos sinais que seu corpo dá. Procure um médico, faça seus exames. Não se esqueça que seu corpo dá sinais e você tem que estar atento a eles. Comenta aqui se você gostou desse conteúdo e não se esqueça de deixar seu like. Você é muito importante para nós. Muito obrigada por permanecer aqui e até breve!